Você é médico e vai aceitar um plantão agora? A gente vai fazer algumas perguntinhas que a gente gostaria de ter feito ao aceitar nosso primeiro plantão, né, Lu? Sim, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura do local de trabalho. E aqui começa uma série, né? Checklist para o plantão. Eu sou a Luciana, sou médica, esse é o mascote, também conhecido como Gabriel, e a gente vai conversar um pouquinho com vocês hoje. Então, sempre para começar, Lu, eu gosto de lembrar daquela história que, inclusive, você me lembrou que eu já estava até esquecendo, que é da primeira vez que eu fui dar o plantão, e aí era em outro lugar, e a localização, eu coloquei o nome do hospital no GPS, né? Coloquei o nome lá, e eu caí numa localização que não era do hospital. Então eu cheguei e fiquei procurando, eu fiquei um tempão procurando aonde era o hospital. Eu cheguei mais cedo, porque eu imaginei que eu podia não encontrar e tudo, e era 6:30 da manhã, então eu fiquei procurando pela cidade de uma pessoa para eu poder perguntar onde era o hospital para me conseguir dar o plantão. Até que eu encontrei uma senhorinha lá e generosamente ela me explicou onde era o hospital. Mas a localização é um ponto que a gente sempre tem que pensar, porque às vezes você pega um plantão, igual eu peguei, uma pessoa me passou por WhatsApp e eu nem me liguei em pedir a localização ou perguntar se era fácil de achar e coisa do tipo, porque eu só estava pensando em ir fazer o plantão. Mas ao chegar lá, eu descobri dessa dificuldade de encontrar o local, e isso aí seria uma pergunta que seria muito legal se eu tivesse feito antes. E né, quando a gente vai pensar aí sobre o local, né, é muito importante, e eu sempre falo sobre isso, conheça o local que você vai trabalhar antes de trabalhar. Se você tiver oportunidade, vai, acompanhe alguém para você realmente conhecer a estrutura, né, disponível ali no serviço. E saber onde é, porque é muito ruim, na primeira vez que você vai trabalhar, você chega atrasado. Você já deixa uma impressão ruim, tanto para quem vai te passar o plantão, tanto para a equipe no quesito geral, afinal é a sua primeira vez no lugar. Chegar atrasado no quesito geral já é ruim, né? Então, atentem-se para isso, né? E aí, pensando em localização, a gente também pensa em distância. Peraí, o lugar que eu vou trabalhar é muito longe, é muito distante, mas não só distante de onde você está ou de onde você mora, mas distante de alguma referência. Opa, peraí, mais para frente a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Se tem mais profissionais trabalhando com você, mas, por exemplo, é distante do serviço de referência, se chegar alguma coisa em que você precisa encaminhar ou tomar uma conduta que você não consegue resolver lá, você consegue apoio, é fácil de chegar lá, né? Então, é estrada de chão, é estrada de terra, como que você vai fazer? Vale a pena financeiramente você pegar lá aquele plantão, porque você vai ter um gasto de deslocamento. Então, quando a gente pensa em localização, a gente também pensa em distância. Sim. E é muito importante nesse sentido também pensar assim, se você vai ser num local, né, que você ali provavelmente seria o único médico no interior, num lugar mais remoto, pensar que, por exemplo, se acontece um acidente na estrada, é você que eles vão chamar, porque você é o médico mais próximo ali daquela região. Então, você estaria preparado para lidar para aquilo? E acho que isso entra em um outro ponto que a gente vai falar nesse vídeo, que é sobre a estrutura do local que você vai trabalhar. Que é a seguinte, é você pensar assim, tem ventilador, tem sala de emergência? Não tem? Se tem sala de emergência, tem um ventilador adequado? Tem material para fazer intubação? Tem fisioterapeuta? Porque se não tiver, você tem que saber manipular no ventilador. Quais os recursos que tem disponível dentro daquela estrutura? Você vai conseguir pedir exame laboratorial? Tem uma tomografia perto? Quais recursos estão de fato disponíveis para você ali? Ou se você vai precisar sempre encaminhar para externo. Isso é um ponto muito importante. Às vezes é muito comum, dependendo do lugar que você for trabalhar, não tem, por exemplo, kit de acesso central. Então, não tem um kit de acesso central. E você precisa de um central e você descobre na hora que não tem um kit de central. Então, você não está nem meio que preparado para aquela informação e aquilo ali pode te destabilizar, principalmente pensando que você está começando agora. E é muito bom você conhecer essa estrutura, você frequentando o lugar, igual a Lu falou antes, você vai conseguir ver o que tem no lugar. Mas se você não, é longe, não vale a pena eu ir lá só para me aprender e depois voltar, pelo menos pergunta para a pessoa que te passou o plantão. E aí, como é que é lá? Como que é o fluxo do lugar? Quantos habitantes tem na cidade, caso seja em outra cidade, né? Ou qual tipo de recurso que tem disponível? Tem sala de emergência ou não? Quantos médicos que trabalham lá? Tem algum reforço de especialidade? Se eu precisar de algum tipo de exame, tem exame.
Então, quando você analisa a estrutura do hospital, você tem que analisar como um todo, né? Não só a parte no que te refere a, não, tem prontuário eletrônico ou é manual, mas sim em tudo aquilo que vai impactar o seu trabalho ou que vai poder te ajudar a fazer um trabalho melhor. Porque, digamos, não, é um lugar que tem um fluxo grande, está acontecendo algum evento, alguma coisa do tipo, e você não tem nenhum tipo de exame, que é muito comum acontecer, né? Esses campeonatos de esporte nas cidades mais interioranas aí. E aí, quando você vai ter esses campeonatos de jogos, muita gente chega lá com pancada e coisa do tipo, e você não tem uma radiografia para poder ver se teve chance de fraturar ou coisa do tipo. Isso falando no interior, mas até dentro da cidade mesmo, até aqui na capital, tem lugares que não tem alguns tipos de recurso. Então, você tem que saber se aquele lugar que você vai estar trabalhando está preparado ou não está preparado para receber certos tipos de paciente. E até tem que pensar na logística de que também você pode virar um médico do plantão que vira o médico do transporte. Porque se tiver um paciente grave, é a única coisa que justifique você abandonar, que não é abandonar porque você está cuidando do paciente mais grave, mas para você sair daquele local e ir para outro. Então, transportar um paciente também é um ponto muito importante, que nem sempre todo mundo sabe lidar com um paciente instável, lidar com algumas divergências que acontecem dentro da ambulância. Então, às vezes, ser o único médico num serviço é você também saber que pode chegar um momento que você tem que sair e ser o médico do transporte, levar o paciente mais grave para a cidade que tem mais recursos, né, Nascote? Acho que isso já aconteceu com você, né? Já aconteceu, e é muita questão de aprendizado com a rotina, né? Que sobre, pô, o paciente, para minha sorte, é aquele lance que a gente já fala, né? Sobre os amigos. Quem tem amigo não morre sozinho. Eu conversava muito com os meus amigos e eles me falavam assim, cara, uma vez eu fui transportar e eu não estabilizei o paciente. Foi o maior perrengue que eu fiz. Então, uma coisa que eu tinha muita ciência era de que eu ia transportar o paciente só se ele estivesse estável. E eu estava trabalhando num local, só que eu não era o único médico, tinham 2 médicos, mas quando saiu a vaga da senhorinha lá, eu ia levar ela, mas para mim levar ela era 300 quilômetros de distância. Então, eu conversei com a outra médica, ela ficou no plantão, eu peguei o central dela, peguei tudo que eu precisava dela, ela não precisava entubar, mas precisava do central, peguei o central, coloquei a droga central, e a gente já veio direto com ela, porque imagina no meio do caminho, 300 quilômetros, você tá no acesso periférico e droga vasoativa não tá correndo, não tem como. E o parto que você fez no meio da estrada? E teve a questão do parto também, que... Essa é uma história. Você tem que estar preparado para tudo. Trabalhar no interior é isso, né? Então, não tem suporte. A gestante chegou lá, ela tava com um pré-termo de 34 semanas, chegou com bolsa rota, e aí na hora que eu fiz o toque, a mulher tava de 7 centímetros, e o medo que eu tava daquela criança pré-termo nascer sem nenhum tipo de suporte. Eu falei, vamos entrar na ambulância, vamos embora. Pegamos o que tinha na unidade, coloquei dentro da ambulância e fui com ela. Chegou na metade do caminho, a mulher pariu, eu tive que fazer o parto dela, mas deu tudo certo, graças a Deus. Mas é isso, você tem que estar preparado, né? E aí, você já parou para pensar na situação dessa acontecendo no seu plantão? Tô perguntando muito pro Márcio, que eu acho que ele tem mais dessas vivências, porque ele já foi o único médico em muitos lugares. No meu caso, minhas vivências são muito mais hospitalares. Então, ou não sei se a gente chegar e ter que atender uma PCR que vem da ambulância, você tem que preparar uma sala de emergência para receber ali uma PCR que o SAMU liga, 2 minutos ele chega com o paciente. Então, você tem que saber o que fazer, né? Deixar as coisas já prontas ali para agir de maneira muito rápida, mas ter um lugar, né, com retaguarda de especialista totalmente diferente. Então, você chegou, fez a tomografia, se o paciente não tem nada na tomografia e ele tem sintomas de AVC, tromboliza o paciente. Eu já passei por isso muitas vezes. Ou teve um AVC hemorrágico, chama o neuro que ele já vai operar. Então, assim, é muito mais na velocidade que você tem de atendimento, no meu caso, as experiências que eu vivi, do que no sentido da falta de recurso. Você saber usar bem os recursos, que isso também faz total diferença. E a pergunta é bom até nisso, né, Lu? Porque é você pensar, opa, eu ser o único sozinho, eu nunca quero fazer um parto na ambulância. Você tem que pensar nisso antes, porque aí você não pega essa responsabilidade. Agora, se você for descobrir só na hora, aí talvez seja tarde. Uma outra coisa que eu sempre falo para observarem é Wi-Fi. Veja se no seu hospital,
tem internet, nem sempre a maior parte dos hospitais não tem, mas não só isso, avaliar se o seu 3G pega lá. Porque, olha, eu dei plantão em alguns hospitais em São Paulo, na verdade que eu trabalho até hoje, que o 3G não funciona. Então, imagina assim, que muitas das vezes o recém-formado, ele usa muito de ou um livro, ou uma colinha sua própria ali para poder tirar uma dúvida, ou um aplicativo, e aí não tem internet. Cara, é a pior perrengue que tem num plantão é você não ter internet. E aí Até para pedir ajuda para um amigo te socorrer, não tem como. Exatamente. Então, nesse sentido, é realmente importante as perguntas. Então, pergunta sobre estrutura, pergunta sobre local, pergunta sobre o tipo de serviço e também umas perguntas a mais, né, do recurso disponível e o perfil do paciente que você atende, que isso também é muito importante. Às vezes, você atendendo um paciente do perfil SUS ou do perfil particular, você vai saber um pouco mais sobre o nível de recurso que o hospital tem, que geralmente tende a ter mais no particular, não é uma regra geral, mas acontece mais frequente, só que também tem as questões de o paciente no particular, às vezes você tem que preencher guia de plano, então se você for internar, você tem que internar com guia, porque se você não preencher certo, não libera o exame, ou então depois dá um problema que vai te procurar, enfim, acaba sendo pequenas nuances que a gente não faz nem ideia, Lu, ninguém nunca nem falou disso pra gente, mas na hora que você vai lá fazer, você descobre que você está enfrentando essas barreiras. Sim, e aí quando a gente pensa no perfil de paciente, aqui a gente está falando sobre um plantão ali na porta, um plantão de emergência, pegando no lugar, mas tem outros serviços que ainda podem ou não ser de regime de plantão, mas que o serviço é muito mais tranquilo. Então você vai ali trabalhar na média do trabalho, você tem muito pouco, não precisa de muito recurso para trabalhar na medicina do trabalho, porque se acontecer alguma coisa, você vai encaminhar. O paciente teve hipertensão, isso já aconteceu comigo trabalhando na medicina do trabalho, e eu não podia tratar a hipertensão do paciente, eu tinha que mandar o paciente para a UPA. Então, tem nuances de trabalho que são muito diferentes, né? Quando a gente pensa em locais que a gente pode trabalhar, né? Isso é verdade. Então, você olhar o tipo de trabalho que você vai pegar, o recurso disponível, aonde que é o trabalho, se você tem um suporte ou não, e se aquele trabalho que você vai fazer está condizente ou não com as suas habilidades ou com o que você estaria preparado para poder atender. Isso seria o passo inicial aí, né, Lu, que a gente vê para poder fazer esse checklist andar. Com certeza. O checklist de estrutura é um ponto crucial e é um conselho que eu gostaria muito de ter recebido no início da minha carreira. Eu que eu digo, eu gostaria também. E você? Já se faz as perguntas certas? Já teve alguma história do mesmo tipo que aconteceu com você? Conta aí pra gente nos comentários pra gente poder saber também histórias que você tem.